Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para leigos. Fiquei um tempo sem postar vídeo por fato de que eu estava instalando as máquinas aqui no escritório, tanto os servidores quanto workstations. Então agora reiniciarei o trabalho com vídeos para o YouTube. Então nós temos essa imagem aqui para fazer. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um caminho e depois de fazer um caminho nós vamos trabalhar dois perfis. Então tem um perfil aqui com 10 mm de diâmetro e outro perfil com 5,35 mm de diâmetro. Então vamos começar com arquivo novo. E vamos fazer esse perfil aqui. Então temos aqui primeiro, vamos colocar aqui o ponto 00. Ele vai ter 20 milímetros. Depois ele vai subir 30. E depois ele vai andar mais 54 milímetros. Então vamos lá. Então vamos aqui no Part Design, criar um novo sketch. Eu vou selecionar essa parte aqui como lateral. Vou criar uma linha a partir daqui do centro, para cá, aqui para cima e para cá. Então nós temos aqui 20. Aqui nós temos do eixo até o topo 30. E aqui 54. Raio aqui é de 10 e raio aqui é de 15. Então usa essa ferramenta aqui, que é o Create Fillet. Clica no pontinho. Então, primeiro 10 milímetros, raio de 10 milímetros. E aqui raio de 15 milímetros. Pois bem, então está pronto. Então o que nós temos aqui? Nós temos o caminho, temos o caminho pronto. Então vou renomear esse sketch como sketch caminho. Agora a gente precisa criar esses dois perfis aqui. Primeiro perfil de 10 e o segundo perfil de 5,35. Vamos salvar aqui o arquivo primeiro. Então, vamos criar um novo sketch. Eu vou selecionar o XZplane. E vamos criar uma circunferência com 10 milímetros de diâmetro. Aqui vamos renomear então como sketch perfil 1. Underline, perfil. Vamos colocar perfil 10, que 10 é o tamanho dele, perfil 10. E agora a gente vai precisar criar um datum plane, porque eu quero posicionar o datum plane bem nessa ponta aqui, ó, para ele ficar no centro, né? Eu posso criar um datum plane apenas selecionando o plano e depois posicionando ele, mas o centro dele vai continuar nesse eixo aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no vértice, clicar aqui no segmento e criar um datum plane. E aí eu vou optar pela opção Align 0NX. Então esse aqui vai ser o perfil, eu vou criar o perfil 535. Então eu vou renomear esse datum plane aqui. Perfil 5.35. Vou deixar ele desabilitado e com ele selecionado criar um novo sketch. Ó, ele vai criar justamente o centro bem aqui, ó. Então vamos agora criar uma circunferência com 5.35. E vamos renomear novamente aqui a circunferência. Então esse sketch aqui é o sketch perfil
5.35. Ok. Agora a gente vai vamos aplicar essa ferramenta aqui, que é o Additive Pipe. Então nós vamos selecionar primeiro o perfil 10, que é onde ele vai começar, e eu vou clicar aqui no Additive Pipe. Aí aqui nessas opções, nessa caixinha aqui de propriedades, né, ele vai pedir aqui um caminho. Então eu vou escolher um objeto que vai ser justamente o sketch caminho. Só que veja, ele ficou com a dimensão do perfil por inteiro. Eu quero que aquele seja menor. Então a transformação, o módulo de transformação não pode ser constante, ele tem que ser multisseção. E eu vou, digamos assim, colocar uma nova seção, né? Vou fazer uma DD Section e vou selecionar o Sketch Perfil 5.35 e dar um OK. Então pronto, nós temos aqui, começando em 10 e terminando em 5.35, que é mais ou menos o que nós temos aqui. Então agora vamos fazer essa parte aqui, ó, essa esfera. Então nós temos um diâmetro de 13 milímetros. E o centro dela é justamente o 54 milímetros. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou apagar um pouco o Additive Pipe e vou fazer com que apareça novamente o caminho. O que me interessa é justamente esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui. Então eu vou criar um novo sketch. Vou selecionar o YZ Plane, que eu quero a visão lateral, e vou criar um perfil agora, para fazer depois um Revolution. Então vou selecionar como referência esse ponto aqui. E vou criar um arco. Então nós temos aqui um diâmetro de 13. E eu vou fazer o fechamento também desse arco. E vamos fixá-los aqui, ó. Então seleciona a linha, seleciona o ponto e vamos fixá-los. Pronto. Para fazer o Revolution é importante que o sketch ele esteja fechado. Então agora vamos selecionar o sketch que foi feito e vamos aplicar aqui no Revolution. Eu vou pedir para que eu vou pedir uma referência que não seja nenhum desses eixos e nem horizontal. Então eu mesmo vou selecionar a referência, vou selecionar aqui esse eixo e pronto. Agora vamos fazer essa parte aqui posterior. Então temos aqui um diâmetro de 15 e uma espessura de 2. Então vamos selecionar essa face ou simplesmente criar um novo sketch, porque como ele está no ponto 00, ele vai criar automaticamente aqui. XZ Plane, diâmetro de 15 milímetros. Vamos aplicar um pad. De 2 milímetros. E aqui a gente também pode fazer uma coisa que, digamos assim, aqui ele não vai afetar, né? Mas se por acaso você está fazendo um trabalho e elas não batem, pode acontecer algum erro na hora de você gerar a malha. Então você pode fazer a rotação disso. Então no caso aqui, vamos aqui no Additive Pipe, eu vou selecionar tanto o perfil 10 quanto o perfil, e a gente vai fazer justamente isso. Eu vou dar aqui uma transparência,
Então, perfil 10, seleciono ele, vou aqui em data, aqui em Attachment Offset, eu vou pedir para ele rotacionar em 90 graus. Ó, então ele fica aqui em cima. E eu vou pedir a mesma coisa aqui para o perfil 5.35, 90 graus. E agora aqui nesse pad, mesma coisa, vou pedir porque o sketch ele rotaciona em 90 graus. Então o que acontece? Eu vou ter na mesma direção essas edges aqui. Nesse caso aqui não vai dar problema se ela ficar lateralmente, tá? Mas se você precisar deixar elas todas na mesma direção, é assim que você faz. Então demos um pad aqui de 2 milímetros. Agora vamos fazer essa parte interna aqui. Aqui nós temos 6 milímetros e eu vou aplicar não vou aplicar o total aqui de 12, eu vou colocar um pouco menos. Porque depois eu vou fazer uma operação booleana com uma rosca. Então vamos primeiro criar aqui 6 milímetros de diâmetro, aqui 2 milímetros, então vamos colocar aqui pelo menos 4 milímetros. Então selecionamos essa face, agora precisamos selecionar essa face, vamos criar um novo sketch, circunferência de 6 milímetros, e vamos aplicar um pad. Então o pad aqui, ele vai ter 2, e eu vou colocar mais 2, então vou deixar ele com 4 milímetros. Ok, vamos salvar o arquivo. Para colocar a rosca, agora a gente precisa ir aqui nos workbenches e escolher uma workbench chamada Fasteners. Se por acaso você não tem, porque ele não vem como padrão do FreeCAD, você vai fazer a instalação aqui, ó, em ferramentas ou Tools, Addon Manager, e vai procurar por esse Addon Fasteners. Esse aqui, ó. Caso não tenha instalado, você entra aqui e faz a instalação. Talvez precise reiniciar o FreeCAD para ele poder aceitar essa instalação. Então vamos lá, vamos selecionar aqui o Fasteners e eu vou fazer a inclusão de uma rosca. Vou escolher essa daqui, ó. Essa DIN. Então você vai ter aqui padrão ASME e o padrão DIN. Então é esse aqui que eu vou colocar. Vamos voltar lá para o Part Design. Então agora eu tenho aqui, na árvore de projetos, tenho o body e fora do body eu vou ter esse M620, que é o padrão que ele vem. Então, qual que é a rosca que nós temos aqui? É uma M8 por 1. Então a gente vem aqui nas configurações, selecionando ela, a gente vem aqui em data, é uma M8, e o pitch dela é 1. Ok, até aqui está certo. Eu vou fazer a rotação dela também. Você clica com o botão direito, aqui na árvore de projetos, e vem em Transform. E aí você faz a rotação. Rotacionar em 90 graus. E aqui é o ponto 00. Eu preciso que ele venha para cá, que fique em um espaço de 2 milímetros. Então ele está aqui no ponto 00, eu preciso que ele ande 4 milímetros. Então eu venho aqui em Placement, Position, é o eixo Y, no eixo Y então é menos 4. E o comprimento dele é 12 milímetros. Então daqui para cá é 12 milímetros. Então a gente vai fazer o seguinte, nós temos aqui 2 milímetros, e mais 10, então ele vai ter 10 milímetros. Então o comprimento dele aqui, ó, length, a gente colocar como 10. E eu vou pedir também para que a rosca ela apareça.
Pronto. Então agora o que eu preciso fazer? Preciso fazer com que essa peça ela fique fundida juntamente com o body. Então vou selecionar o body e a peça e vou aplicar uma operação booleana. E pronto. Então ok. E nós temos uma peça pronta. Ela às vezes fica um pouco assim, parece que a superfície ela não está muito bonita, mas isso daqui é por causa da visualização, tá? Então, normalmente eu deixo ela assim para ficar rápido na hora de trabalhar. Uma vez que está pronto, eu venho aqui, daí não em data, apenas em view, e eu vou alterar essas duas configurações aqui, angular deflection e deviation. Então, deviation eu ponho ponto 1, e aqui no angular eu deixo pela metade. Já está bom. Ele já dá uma melhorada. Podemos também alterar a cor. Deixar ele aqui. Por padrão ele está dizendo que o acabamento brass seria latão, bronze. Então, vou deixar esse tom amarelado. Bom, o vídeo acabou. Espero que tenham gostado. Deixe um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.